Olá, seja bem-vindo ao J Cristo Notícia. A notícia da Palavra de Deus no Evangelho e Escrituras da Bíblia no Brasil e no mundo. Todas as segundas e quintas-feiras a partir das 18 horas. Vocês estão todos convidados a leituras narradas em textos, salmos e estudos bíblicos. Vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje. O que devemos aprender? Então, tendo avaliado a situação, o que podemos aprender com essa história para nossos próprios desentendimentos contemporâneos? Aqui estão 4 lições. Primeiro, resista ao desejo de sempre tomar partido. Às vezes temos que escolher lados e formar opiniões firmes. Mas em muitos casos não temos como, porque podemos ter preocupações ou suspeitas. E em muitos outros, pode ser a melhor parte da sabedoria deixar o assunto com o Senhor. Muitas vezes observamos e nos perguntamos por que 2 grandes líderes cristãos ou católicos de uma mesma congregação trabalham em ministérios diferentes. Eles estão na mesma cidade, eles têm as mesmas crenças doutrinárias. Por que eles não trabalham mais juntos? Irmãos e irmãs, Deus nem sempre espera que tomemos partido. Resisti à tentação, então, de descobrir tudo. Entregai ambos os lados ao Senhor, em Filipe capítulo 3, versículo 15. Segundo, reconheça que as divergências sempre existirão nesta era. Às vezes temos uma visão muito idealista da igreja, e quando alguma igreja ou líder religioso nos decepciona, somos tentados a questionar o poder do Evangelho ou desistir inteiramente da fé cristã. Mas Deus quer que sejamos realistas bíblicos. Se a finitude humana ou o pecado restante poderiam dificultar a relação harmoniosa de 2 apóstolos piedosos, não deveria nos surpreender quando os crentes e católicos piedosos discordam fortemente e até mesmo se separam em nossos dias. Vivemos em uma época em que a revelação de Deus, embora suficiente, também é parcial. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 a 10, como um grande quebra-cabeça com algumas peças faltando, mas peças suficientes para que possamos construir a imagem. Esta é uma das razões pelas quais os cristãos genuínos nem sempre chegam às mesmas conclusões em suas tentativas de aplicar o princípio bíblico. Como o puritano Matthew Henry observou, nunca seremos todos de uma mente até chegarmos ao céu, onde a luz e o amor são perfeitos. Terceiro, descanse na providência de Deus para transformar tais desentendimentos para o bem. Tenho certeza que Satanás avançou alguns quilômetros por conta dessa divisão apostólica. No entanto, o que ele queria para o mal, Deus quis para o bem, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, e em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Considere, como resultado desta divisão, o esforço missionário dobrou em mão de obra. Mais trabalho poderia agora ser feito. Novas igrejas poderiam agora ser plantadas. A proposta original de Paulo a Barnabé era meramente revisitar as igrejas que já haviam plantado, em Atos capítulo 15, versículo 36. Mas Deus tinha outros planos. Ele queria que o trabalho se expandisse para Macedônia e Grécia. Considere também como Deus pode ter usado esta disputa para o bem dos envolvidos. A vontade de Barnabé para restaurar Marcos provavelmente deu esperança ao jovem homem, enquanto o amor duro de Paulo provavelmente o fez mais determinado a não repetir seu erro. Talvez como resultado da ênfase de Paulo na fidelidade, Barnabé tornou-se mais vigilante e exigente de Marcos. E talvez a ênfase de Barnabé na graça ajudou Paulo a se tornar um pouco mais sensível e paciente em seu ministério posterior. Na verdade, sabemos que em anos posteriores Paulo faria por um escravo chamado Onésimo o que Barnabé fez por Marcos, em Filémon, capítulo 17 a 19. Então, vamos procurar maneiras pelas quais Deus possa usar discordâncias e divisões entre irmãos piedosos para o seu bem, para o nosso bem e para a glória de seu nome.
E em 4. Lembre-se que as diferenças não têm que destruir o amor. Apesar da forte discordância e até mesmo da separação, a Escritura parece indicar que ambas as partes continuaram a encarar-se uns aos outros como irmãos fiéis e a apoiar os trabalhos uns dos outros. Paulo continuou a se referir a Barnabé como um apóstolo de Cristo e companheiro operário para o reino, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 6. E suspeito que aquele que exortou os irmãos a rezar por todos os santos fez o mesmo, em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Paulo manteve Barnabé e Marcos em sua lista de orações. E estou confiante que Barnabé e Marcos fizeram o mesmo pelo Paulo. O mesmo deve ser verdade para nós. Não tire todos os que discordam de você da sua lista de orações. Na medida em que você acha que eles estão errados, reze para que Deus os leve a um entendimento correto. Mas como eles ainda estão caminhando na verdade, peça-lhe que os abençoe. E não permita que sua discordância seja tão firme que não possa ser revisada. Paulo mais tarde teve que revisar sua opinião sobre Marcos, e foi humilde o suficiente para pedir ajuda a ele, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Você pode imaginar a alegria no coração de Marcos quando ele aprendeu que Paulo, que uma vez duvidou de sua utilidade, agora desejava seu serviço? Assim também, irmãos e irmãs, estejamos dispostos a rever os nossos juízos. Algumas convicções sobre doutrina clara e ética bíblica não são negociáveis. Mas quando se trata de julgamentos baseados na aplicação do princípio bíblico, devemos pelo menos estar dispostos a rever nossas opiniões. E isso não será tão difícil de fazer se mantivermos o amor fraterno, amor que é paciente e gentil, amor que não é facilmente provocado, amor que suporta todas as coisas, crê em todas as coisas e espera em todas as coisas, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. Que Deus nos conceda medidas maiores deste amor. Muito obrigado por se juntar a nós. Peço por favor a sua ajuda deixando seu like, seus comentários e dúvidas, para termos mais e mais conteúdos relevantes como a sua sugestão, não deixando de se inscrever, clicar no sininho das notificações para ficar antenado em novidades, compartilhando para quem você gosta ou está precisando de uma palavra de Deus.